Acho que assim, no limite, se não sair uma guerra civil, eu acho que o Donald Trump vai ser parado, né? E aí vai depender depois de toda a composição política que vai ser feita no próximo governo, né? Mas não vai ser o mesmo, porque o mundo não vai mais confiar nos Estados Unidos. Porque é a mesma coisa que você está falando. Tem uma sequência, vai ter torcida a hora que esse cara sair, vai ficar legal, vai ficar tranquilo. Mas aí, qual vai ser o próximo pensamento? E quando esse tranquilo passar e chegar outro louco, né? Então, assim, eu acho que o mundo vai ser diferente. Vai ser um mundo menos dependente dos Estados Unidos. Veio um ponto interessante, que são as eleições de midterm no... vai ser um termômetro pra gente... Mas o ponto que o Cobori trouxe me chama a atenção, ainda não tinha ouvido falar e fica para reflexão, né? Que é essa questão de, em ele não mantendo maioria, porque hoje ele tem maioria, né, nas casas, o risco de impeachment. Eu ainda não tinha ouvido essa possibilidade na mesa, mas há algo pelo menos para se refletir, porque os pontos colocados têm seu fundamento, que é essa questão dele coletando inimigos nos mais diversos espectros internos, né? Nem os externos, são inimigos internos mesmo. É um ponto interessante. Mas tem um ponto negativo aí, que eu acho que aquele J.D. Vance é pior que ele. Meu Deus, conseguiram produzir algo nessa linha? O J.D. Vance, ele é muito mais, digamos assim, ideológico, assim, muito mais radicalizado, cara. O Donald Trump, assim, é um bilionário, narcisista, tal, no limite é um louco. Mas o J.D. Vance me pareceu um cara mais focado, assim, nessa estratégia dos Estados Unidos. Ele é uma cria daquele Peter Thiel, da Palantir, né? O J.D. Vance tem um projeto. Ele tem um projeto. E foi criado... O Trump, ele simplesmente... E foi criado dentro desse projeto. Que a Palantir é a maior fornecedora de tecnologia do sistema militar americano, né? Sistema de defesa americano. E esse Peter Thiel, esse J.D. Vance já trabalhou para ele, já foi sócio dele, e ele foi um cara criado para ser presidente dos Estados Unidos. Então é uma estratégia desse mundo da tecnologia, principalmente do Peter Thiel, né? Inclusive, esse ataque que fazendo, eu vou lembrando as coisas, desculpe se eu devagar demais. Ele que fornece a tecnologia que a Rússia agora entregou para os Estados Unidos, para provar que os Estados Unidos que planejou aquele ataque de drone naquele complexo, inclusive nuclear, que eles queriam pegar o Putin, né? Tentaram matar a Ucrânia tentou matar o Putin. Só que a tecnologia que eles utilizaram para chegar lá é uma tecnologia que é fornecida por essa Palantir. Que, para eles não ser detectado, ele não pode ser ligado na internet, não pode GPS, nada. Ele não utiliza nada. É uma tecnologia que só está naqueles drones e naqueles mísseis. E a tecnologia que está no chip é que eles, antes de lançar o chip, eles embarcam aquela com toda a informação atualizada de relevos, e tem uma inteligência de inteligência artificial que aquele chip que está embarcado, mesmo sem nenhuma conexão, ele consegue direcionar e desviando dos obstáculos até chegar no objetivo. Num desses vários artefatos que foi resgatado pela Rússia, a inteligência russa pegou e analisou esse chip e sabe que esse chip foi produzido pela Palantir. Ou seja, uma empresa americana, e sabe o quanto a Palantir é ligado. Tanto que me parece, um analista lá da CIA falou que os Estados Unidos é aquele jogo de... A Rússia entregou, que os caras falaram, a Ucrânia não queria matar o Putin, não, foi um ataque. Aí a Rússia meio que entregou, falou, entregou o chip, tipo assim, eu sei que foi vocês. Entendeu? Eu sei que foi vocês. Então, isso na realidade está sinalizando que o Donald Trump fez aquele encontro no Alasca, né? Meu amigo Putin, não sei o quê. Você não é meu amigo. Eu sei que foi você que tentou me matar, né? Então, assim, por isso que eu falo, vai ser decidido no campo de batalha. Esse negócio dos acordos de paz não vai acontecer. Até porque a Rússia não tem por que ceder. Ela está dominando. Bem, vamos para a parte econômica, né? Essa parte bélica já trouxe notícias bem ruins. É o que nos assusta. Final do podcast com uma coisa que deixa o pessoal um pouquinho mais animado. Vamos né? para a parte econômica americana. Aí eu trago a questão de juro, né? E eu queria a tua visão no embate. Trump, Federal Reserve, né? Mas Jerome Powell, que é o alvo que está, né, no peito, também está ali nos seus atos finais. Até maio, né? Até maio. Né? O nome que virá no lugar
A gente pode dizer que a sociedade americana terá um Tombini para chamar dela, né? Que vamos resgatar. O Tombini aqui fez o que fez, né? Ela terá um presidente de Banco Central submisso efetivamente ao presidente, na sua visão, o nome que chegar, e o movimento de juros que você vê para os Estados Unidos ao longo do ano. É um movimento que vai amenizar mesmo esse serviço da dívida para que eles consigam fazer uma rolagem num patamar menos doloroso, né? Não vou nem dizer confortável, porque quase 40 trilhões de dívida não dá para dizer que a dívida é confortável, mas menos doloroso. Nem se fosse de graça é tão confortável. Exatamente, né? Só para entender a tua visão nessa questão mais política monetária, que também tem o seu quê de política raiz aí, porque tem essa troca de comando no Fed agora. Na realidade, inclusive, tudo que eles nos acusam, né, os países menos desenvolvidos de interferência nas instituições, a gente está vendo nos Estados Unidos, né, esse ataque que ele está fazendo ao Jerome Powell. Na verdade, sim, ele vai colocar um cara alinhado a ele, um fantoche, né? Ele vai tomar esse cuidado, como ele tomou cuidado nesse segundo mandato, né, de colocar só gente que está, teoricamente, extremamente alinhado com a visão dele. Então, com certeza, o próximo presidente do Fed vai fazer o que ele mandar, né? Isso eu não tenho dúvida. Vai ser, como você disse, vai ser o Tombini deles lá, né? Vai fazer o que ele mandar. Só que os Estados Unidos têm um problema. Nós somos do mercado financeiro, tudo depende de um ecossistema. Você não vira só um negocinho ali e dá certo, né? Depende de um equilíbrio num ecossistema maior. E esse ecossistema maior dos Estados Unidos, que ele depende muito, é o sistema euro-dólar, né? É o sistema que não é regulado pelo Fed e que, na realidade, abastece o mundo todo de dólar. Então tem várias chaves aí que precisam estar em equilíbrio. Uma delas é a taxa de juros, né? No início lá ele tentou baixar a taxa de juros na marra e não teve esse efeito, né? Não teve esse efeito porque ele acabou disparando uma série de dispositivos do mercado financeiro internacional que são automáticos, você sabe disso, né? Que as operações de carry trade que são feitas com o Japão, depois os base trades que são feitos pelos hedge funds que o Scott Bessel conhece bem, aquele Stephen Miller também, né? Que é o assessor econômico dele. De tentar ficar arbitrando essa taxa de juros, ficar arbitrando o valor, né, desses títulos do Tesouro Americano no mercado, no sistema euro-dólar, só que depende para quem entende um pouco de precificação de mercado futuro, né, por que o sistema de arbitragem é o mais eficaz no mercado futuro? Justamente porque se você abrir uma distorção, você compra uma ponta e vende a outra. Você voltar, você compra e esse movimento de compra e venda traz o preço que teria que ser, porque o preço à vista é igual ao preço futuro. O preço futuro é igual ao preço à vista mais a taxa e o custo de carregamento, né? Então, é uma fórmula simples que dá para você entender, né? Se ele abre uma distorção, você vai lá e faz uma arbitragem e você traz de volta. Só que tudo isso depende da estabilidade da taxa de juros. Se a taxa de juros não for estável também e começar a distorcer muito o preço, você começa a fazer operações que talvez te deem prejuízo lá na frente. Foi o que aconteceu no primeiro movimento que o Scott Bessent fez, nesse segundo mandato do Trump. Ele abriu uma série de distorções quando ele tentou mexer na taxa de juros na marra, que disparou uma série de chamadas de margem nesse mercado dos hedge funds, dos base trades. E aí, quando você chama a chamada de margem, o que está de garantia numa operação de carry trade é o título do Tesouro Americano que está lá no Japão. Então, quando teve aquele grande movimento de venda de títulos do Tesouro Americano no Japão, eles acharam que o Banco Central japonês estava se livrando dos títulos de Tesouro Americano, assim como a China estava fazendo um movimento de se livrar. Ali. Só que não era isso, né? No Japão, porque o Japão, quando iniciou, depois de Bretton Woods, o sistema euro-dólar foi criado espontaneamente, tá? Não foi. Por isso que o Fed não tem nenhuma atuação sobre isso. Porque se eu começar a viajar, vocês me trazem de volta, tá? Fica tranquilo. Que eu lembro para poder explicar assim. Quando veio o acordo de Bretton Woods, foi para reconstruir todo o mundo destruído, principalmente a Europa e o Japão, né? Perfeito. O Plano Marshall, Bretton Woods, e aí o acordo de Bretton Woods era taxa de juros fixa, fluxo de capitais não era livre, era só fluxo de capitais na economia real, e alguns países que precisavam ser construídos poderia ter uma certa barreira tarifária. Né? Foi o que criou essa era de ouro do capitalismo. Só que os Estados Unidos conseguiu fazer tudo isso porque ele teve que ter déficits comerciais com o mundo a ser reconstruído. Então, o que iniciou a hegemonia do dólar realmente foi o déficit comercial americano, que é a forma que ele tem de botar dólar na economia mundial. Então, a economia mundial, esses países começaram a ser reconstruídos com déficit comercial, os Estados Unidos com déficit comercial e eles com superávit, eles começaram a deter dólares.
E esses dólares começaram a ser depositados nos bancos internacionais, né? Principalmente no Japão e em Londres. É por isso que o centro lá a taxa, a LIBOR, né, acabou sendo... Porque aí criou-se um mercado interbancário internacional. Então, o que um banco faz como nós aqui? Tem dinheiro, né? Depositou 100 milhões de dólares aqui. Eu tenho dinheiro agora para emprestar. Então, esse mercado interbancário mundial acabou criando o sistema eurodólar, que foi criar crédito no mercado internacional em dólar, porque os países precisavam de dólares, era a moeda de reserva mundial, e todo mundo começou a utilizar. E por isso o Japão acabou se tornando um grande centro financeiro de distribuição de dólar no mundo. Então, todo dólar que era depositado lá, os próprios bancos japoneses emprestavam em dólares. E criou esse que a gente chama de sistema financeiro, que é conhecido como sistema eurodólar. Nesse primeiro movimento do Scott Bessent, eles começaram a ter prejuízo porque eles estavam tentando mexer na taxa de juros, né? E aí essas operações de base trade acionaram quando perdia dinheiro, tinha que chamar na margem, a margem deles está depositada no Japão, o Japão automaticamente liquidava os títulos do Tesouro Americano para cobrir a margem dessas grandes operações desses hedge funds. Por isso que aparecia lá, o Japão está se livrando da... Não, isso eram operações normais do sistema eurodólar. Só que quando eles começaram a vender títulos do Tesouro Americano, a gente sabe, a taxa de juros está no denominador. Você começa a vender, o preço cai, a taxa de juros sobe, né? E aí começou a ter essa instabilidade que começou a acelerar mais esse movimento. Teve todo aquele problema, foi quando o Donald Trump voltou atrás. E até ficou famosa, né? Ele lá na Casa Branca ainda brincando lá com os caras. Tem gente aqui que ganhou não sei quantos bilhões, outro aqui ganhou não sei o quê. Mas ele voltou atrás nessa estratégia, porque você não consegue baixar a taxa de juros na marra num sistema que ficou totalmente intrincado e que o Fed não tem nenhuma atuação sobre isso. Então esse negócio dele ficar atacando o Banco Central americano, o Jerome Powell, é para que o Fed baixe a taxa de juros. Porque ele não conseguiu fazer isso via mercado. Deu errado ele fazer isso via mercado, ele precisa que o Fed faça isso. Só que o Fed tem uma missão monetária de um ambiente inflacionário que ele não pode fazer isso, né? Então a gente pode ter, né, agora em maio, que acaba uma data, ele vai botar um cara fantoche lá e tentar fazer isso na marra. Pode gerar um grande problema na economia mundial. A gente precisa estar preparado para isso. Esse fantoche, vai ser interessante ver a escolha efetiva, né? Porque os anos passam e a gente esquece das coisas. Jerome Powell foi uma escolha, uma indicação de Donald Trump. Exato, no primeiro mandato. Então, no primeiro mandato, ele colocou Powell lá, que foi reconduzido. E agora reencontrou Powell. E a história se repete, porque no primeiro mandato... acho que ele se arrependeu. Me parece que ele se arrependeu. Porque no primeiro mandato ele não conseguiu fazer as coisas que ele quis, porque ele ainda tinha um entorno ali mais racional. Por isso que nesse segundo mandato ele tomou cuidado de botar só os caras mais radicais perto dele.